eu já venho pensando nessa série já faz algum tempo. O Espírito Santo vem incomodando. Na nossa última reunião de pastores, nós entendemos que era hora de falar dessa série, desses temas. E todos eles são extremamente provocativos. Não porque nós queremos provocar a igreja, não, em absoluto. Mas entendemos que Deus, de alguma forma, tem falado conosco, tem provocado a nós. E quando nós olhamos o contexto da nossa nação, da nossa cultura, entendemos que agora é hora de falarmos sobre aqueles ídolos que temos nos curvado. E falar de ídolo é um negócio interessante, porque dentro da nossa cultura, entendemos que ídolo é coisa de uma igreja que tenha ídolos espalhados, ou cultura pagã, enfim. Mas não, a gente está entendendo na palavra, com base na palavra evidentemente, que ídolos nós nos deparamos todos os dias, quando nós eventualmente olhamos para o espelho. E ali existem ídolos bastante difíceis de serem domados, serem extintos, e essa é a nossa provocação para essa noite. Eu queria pensar com vocês a respeito da cultura da felicidade. Tem uma coisa que eu acho que é legal, em todo aplicativo que a gente usa, nem no aplicativo, se você tem uma loja no shopping, eu não sei qual que é a loja, mas você tem aí um placarzinho, um touchscreen, coloque aqui o grau de sua satisfação. O quanto você acha aquilo bom, o quanto você achou ruim. Geralmente as pessoas ignoram aquilo, aí vem uma pessoa pedir, pelo amor de Deus, para você preencher aquilo. Aí você, muito mal-humoradamente, porque você não quer preencher aquilo, você vai colocar ruim, de propósito, só para nunca mais ninguém pedir para você nada. Tem uma farmácia, né, que você vai fazer as coisas, sei lá, aquilo é ignorado, né, por todos. Aí vem o caixa, moço, pelo amor de Deus, preenche aqui, né. Aí você coloca dos dois, você coloca muito bom, você coloca muito ruim, né? Depende do seu... Você não tem meio termo, né? Ou você está de boa e coloca bom, ou você está extremamente mal-humorado e coloca ruim. Mas isso incorpora, de alguma forma, na nossa rotina. Nós entendemos que devemos ser, de alguma forma, satisfeitos, contentados. É a nossa cultura. É a cultura de satisfação a qualquer custo. Para eu ser feliz, eu preciso estar satisfeito. Se você usar um aplicativo de alimento, para buscar alimento, ele vai pedir, avalie, se você gostou. E diga-se de passagem, você vai escolher hoje um alimento, no iFood, enfim, nos outros, no Uber Eats, por grau de contentamento das outras pessoas, conforme elas avaliaram. E aquilo te faz avaliar a alimentação que você quer. Até viagens. Você entra num site e fala, esse lugar é bom, bem avaliado, e você escolhe hotéis e restaurantes, enfim, até destinos com base na avaliação dos outros. Isso faz parte da nossa cultura. O grande problema é que, de alguma forma, a cultura da felicidade, da satisfação a qualquer custo, ela tem um grande objetivo: alimentar o nosso bom e velho ego. Nosso bom e velho homenzinho. Como diz alguns filósofos, homúnculo é a ideia de que existe um homenzinho com a nossa imagem dentro dos nossos corações ou da mente, conforme o filósofo fala, que ele que controla todas as coisas, mas ele é um homenzinho igual a nós mesmos. Ele que nos controla, esse homúnculo é terrível. Ele. Falado isso, a gente, olhando para o nosso ego e para a nossa felicidade, entendemos que para sermos felizes, o homem entendeu que para ser feliz, ele precisava tomar o poder de Deus. E eu entendo que a melhor imagem para olhar e entender isso é a Torre de Babel. Essa é uma pintura que representa a Torre de Babel. Eu não vou entrar na história da Torre de Babel, mas basicamente é o momento que os homens falam o seguinte: olha, vamos fazer uma construção que ela seja tão alta, que ela chegue a Deus, todos os homens nos vejam e nos respeitem por essa construção. Ela mostra os primeiros passos da arrogância da humanidade. Que a humanidade fala assim: eu não preciso de Deus para dominar a gente. Eu não preciso de Deus para cuidar de mim. Então, o homem vai construir uma torre. É lógico que a torre não devia ser assim, devia ser uma coisa mais primitiva. Mas eu vou construir a torre para a gente conseguir, de alguma forma aqui, falar que somos tão poderosos quanto Deus. O fato é que, na cultura nossa do ego inflado,
a nossa cultura de tomar o poder de Deus, a gente vive uma era de que nós não podemos ser questionados. É a história da pesquisa de satisfação. Se você me questiona, se o caixa daquela farmácia me questionar que eu fiz alguma coisa errada, que eu estou pagando, o coitado, ele só pode falar, olha, senhor, o cartão foi recusado. Se ele falar isso, né, que não é nem culpa dele, é culpa nossa, né? O cartão foi recusado, você vai falar assim, você não pode, eu quero falar com o gerente aqui. Eu não posso ser questionado, porque eu tenho que manter o meu grau de satisfação alto, eu tenho que manter o meu ego bem alimentado. Nada pode ferir esse ego que eu tenho, esse homúnculo que está dentro de mim. É a nossa cultura que fala que nós devemos ser admirados, que as pessoas devem ter uma relação conosco de admiração. Só está bom quando ela admira nós. A gente faz isso com todo mundo, com o vizinho, com o irmão da igreja, com a esposa, até com o filho. Essas pessoas devem nos admirar para que o nosso ego ele seja satisfeito. Eu faço o melhor no meu serviço para ver o meu serviço prosperar? Não, para que os outros olhem para mim com aquele olhar. Eu posso botar umas aspas aqui? Vou colocar para não ficar chato. Com inveja. Para as pessoas me admirarem. As pessoas falam, poxa, ele é bom, hein? Para você entrar no seu lugar de serviço, seja onde for. Há muitos anos atrás, eu trabalhei em um laboratório dentro da Universidade de São Paulo. Eu estava terminando aí minha pós-graduação. E isso era uma cultura muito forte. Era muito forte. A cada artigo que algum pesquisador escrevia, era uma coisa tão maluca. O artigo dele era publicado no mural do laboratório, que entrava bem na entrada, numa grande porta de vidro, e tinha uma entrada ou com uma descoberta, ou com, enfim, com um artigo escrito. Aquela pessoa que tinha que saber, evidentemente, porque, entre aspas, né, seria uma grande surpresa para a pessoa. Puxa, olha que legal meu artigo. Mentira, ela já sabia, né? Alguém contava para ela. E aí estava o artigo da pessoa, o trabalho dela ali publicado, lá no quadro do laboratório. Essa pessoa já entrava e ela mesma tocava as trombetas para ela. Era muito engraçado. A pessoa entrava assim, dava uma coisa ruim na garganta da pessoa, né? Que ela queria se fazer anunciada. Tinha uma menina que ela já entrava cantando, e ela nunca cantava, né? Falei, ixi, descobriu que o negócio dela está lá. E eu não posso jogar pedra em ninguém, porque eu também muitas vezes me vi fazendo isso. A cultura do ego, de que nós devemos ser admirados e de que o status ele pode ser muito melhor do que o dinheiro. Um tapinha nas costas é muito melhor para muita gente do que um pouco mais de dinheiro na conta bancária. Tem gente que faz mais trabalho, que se exige um pouco mais para ter status. Posso dar um exemplo para vocês? Se você mora em um condomínio ou algo do gênero, se você vai na assembleia do condomínio, a assembleia do condomínio é aquela tragédia, porque todo mundo ali paga. Todo mundo ali paga, só não paga o síndico. Todo mundo paga o condomínio. Mas no meio da assembleia, que todo mundo paga e paga igual, levantam e falam assim, não, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Ele não ganhou, ele não está pagando menos condomínio do que eu quando ele faz aquilo. Mas só para o pessoal fazer, nossa! Pronto, ele foi, saiu de bem de lá, saiu. E é o cara que depois vai colocar no grupo do condomínio. Foi boa, né, a assembleia dessa vez, né? Porque ele ganhou nossa! É a nossa cultura do status, do tapinha nas costas, do ego inflado. A gente vive uma sociedade altamente egocêntrica. Eu gosto do ego, uma figura que a Marvel coloca do ego. Marvel é aquela dos filmes, né, do Capitão América, né, dos Vingadores. E num dos filmes da Marvel, mas tem também nas histórias em quadrinhos, os Guardiões da Galáxia, aparece um personagem chamado Ego. E ego mesmo, está em inglês, é ego mesmo. E ele diz, o ego, ele é nada mais, nada menos que um planeta.
E eu acho tão interessante essa figura, porque o ego do cara é do tamanho do planeta. Ele preenche o planeta com o seu ego, ele preenche o planeta consigo mesmo. O planeta, ele é a essência do planeta, o ego é a essência de um planeta. O nosso ego, ele pode encher todo um planeta, toda uma cidade, toda uma existência. Mas você fala, puxa, mas eu sou tão humilde. Já começamos a encher o ego aí, nesse tão humilde, né? Quando você faz os anúncios da sua humildade. Nós nos vemos muito maior do que realmente nós somos. Eu e o meu ego, para ser sincero, ele tem que ser muito... Ele é muito difícil de ser domesticado. E ele incha cada vez mais. O ego, ele traz para nós que ele tem que ser alimentado por duas coisas: poder e glória. Poder é simples. É a habilidade da gente ter, de fazer alguma coisa excelentemente sem a ajuda de ninguém. E muito bem feito essa coisa foi feita. Poder é você ter condições de subjugar. É ter você condições de criar. É ter condições de fazer algo incrível. Glória é simplesmente os aplausos. É o status, são as trombetas que você recebe frente à sua própria existência, frente àquilo que você é. O ego, ele é inflado por poder e glória. Esse ego, ele é do tamanho do planeta. E se nós formos pensar bem, os nossos egos, e eu estou falando aqui de mim inclusive, nós podemos encher um planeta. Quer ver um exemplo? Nós extraímos poder e glória para inflar o nosso ego de tudo que é lugar. Extraímos da família, por incrível que pareça. Tem gente que a relação dela com a família é uma relação que a família tem que ter de admiração, de um olhar quase glorioso em relação à pessoa. A pessoa ela tem que controlar a família para que a glória seja dada e ele tenha, ou ela tenha, o poder. A família é levada na rédea curta, a fim de que a família seja completamente dependente daquela pessoa. Nós podemos extrair poder e glória do trabalho. Tem pessoas que, patrões principalmente, né? É comum a cultura do assédio moral em cima de funcionários. E cada vez mais é comum. E aí vira uma forma de controle, uma forma de poder, uma forma onde eu tenho sobre aquelas pessoas domínio e elas, por medo, me glorificam. Podemos extrair glória e poder da escola, podemos extrair dos vizinhos, podemos extrair poder e glória da igreja, da comunidade na qual nós servimos a Cristo. Quando eu, muitas vezes, no uso daquilo que Deus me chama, eu subjugo pessoas. Posso extrair poder e glória de qualquer lugar. Até nos comentários que eu faço na minha rede social. Quanto mais curtidas, quanto mais respostas, quanto mais envolvimento aquilo tiver, mais poder, mais glória. E aí quando eu olho para isso, eu tenho que fazer a pergunta: onde está o meu coração? Onde está o coração? O ego, ele é tão grande que no coração só cabe ele. O ego é um Deus que ele não divide o coração com ninguém. E ele precisa de glória e poder para se alimentar. É as duas facetas de um ídolo terrível chamado ego. É o ídolo que nós olhamos para o espelho e esse ídolo tem a nossa cara, o nosso olho, o nosso cabelo, o nosso jeitinho. É o nosso ego, alimentado por poder e glória. Poder e glória que nós extraímos de tudo que é lugar que nós entramos. O ego, ele é um parasita que lhe chupa, drena de todos os lugares poder e glória, para que ele seja cada vez mais inflado. Ele é um ídolo severo, porque se você não declina ele, ele faz você declinar. É o Deus da chibata, é o Deus do chicote. Caminhe contra o seu ego e você vai sentir a pior pessoa da terra. Ao mesmo tempo que você faz alguma coisa que o seu ego goste, você sente a melhor pessoa da terra. Ele te faz dependente. Quanto maior, melhor.
O ego é o Deus que nos coloca em estado de overdose toda vez que nos inclinamos a Ele. É sobre esse Deus que eu quero conversar com vocês nessa noite, a partir do texto de Daniel, no capítulo 4. E eu quero que vocês abram sua Bíblia lá, por gentileza, que é o texto que nós vamos usar para refletir a respeito dessa verdade. O texto de Daniel, no capítulo 4, ele vai trazer aqui um episódio muito interessante a respeito de um grande rei chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor, famoso por suas conquistas militares e famoso por governar naquela época uma grande nação, a maior nação, um grande império. Nada podia subjugá-lo até aquele momento. Nenhuma nação tinha exército poderoso para confrontá-lo. A sua cidade, a Babilônia, é considerada uma das grandes maravilhas do mundo antigo. Deus tinha algum tipo de interesse direto em Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele invade Jerusalém, ele tira de lá príncipes, tira de lá pessoas, filhos de reis, sacerdotes, ele tira o melhor da cidade para trabalhar como seu servo nos serviços públicos da Babilônia. O rei Nabucodonosor, ele teve por duas vezes dois sonhos. O primeiro sonho foi de uma grande estátua, com a cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés, barro misturado com ferro. E é logo que Daniel, o grande Daniel, o autor desse texto aqui, né, o grande personagem desse livro aqui que nós estamos abertos à Bíblia, ele vai ser chamado e ele vai mostrar para o rei o que significava essa estátua. Ele fala, ó, rei, a cabeça de ouro é o teu reino, pronto. Era tudo que Nabucodonosor precisava ouvir. Eu nem sei se ele ouviu o resto. Nem sei. Ele falou, ó rei, a cabeça de ouro é o Senhor. Beleza, essa cabeça, se eu sou o ouro e a cabeça, o resto vem depois de mim. Tudo bem, fechou. Nabucodonosor, ele estava numa cultura de pagã, vários deuses. E ele descobre que existe um Deus, o Deus de Daniel, que esse Deus de Daniel é bom. Ele é bom. Mas, eventualmente, Nabucodonosor cai em muitos erros. Mesmo ele conhecendo o Deus de Daniel, ele levanta num dado momento uma grande estátua para as pessoas se dobrarem diante delas, e os amigos de Daniel não fazem. E aí ele também é admirado novamente que aqueles amigos não são queimados numa fornalha de fogo ardente, porque não adoraram o Deus dele. Nabucodonosor sabia que era Deus. E até que um belo dia ele teve um sonho. Esse sonho está relatado no capítulo 4 de Daniel, logo depois do texto que o pastor Ayrton leu para a gente. Nabucodonosor, ele está começando o texto falando assim, Deus é bom, Deus é soberano, Deus é grande, Deus é incrível, Deus é sobre tudo e todos, Ele tem poderes, e o poder dele é indiscutível. E ele vai começar, ele falou, por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, em um belo dia, eu, Nabucodonosor, versículo 4, estava satisfeito, tem traduções, eu estava sossegado e próspero, a coisa estava tranquila, na minha casa, no palácio. Versículo 5, eu tive um sonho que me deixou alarmado. E o sonho é simples. Ele sonhou com uma grande árvore que subia até os céus. Essa árvore era tão grande em folhas e frutos que ela cobria uma grande parte da terra. Debaixo dessa árvore existiam os animais, os pássaros que se abrigavam debaixo dessa árvore e se alimentavam dos frutos dessa árvore. De repente veio um anjo do céu e manda assim, corta esta árvore e faz uma poda da árvore. Tira todos os galhos, todas as folhas, todos os frutos. Ele fala assim, olha, só não corta o caule e as raízes, mas prende ele com uma corrente de ferro e bronze. E essa árvore vai se molhar com orvalho e vai se alimentar do capim. Foi a mensagem do anjo. O rei Nabucodonosor, quando sonha isso, ele chama os seus astrólogos, e essa é a palavra mesmo, astrólogos, seus adivinhos. Daniel era um deles. Na verdade, Daniel era o principal deles. Daniel ele tinha o nome babilônico de Belsazar, que era o nome do Deus, do próprio Nabucodonosor, dos grandes deuses de Nabucodonosor, que ele assim o achava. E Daniel vai falar para ele o que significava o sonho. Olha, rei, é você aí e tal, não sei o que, etc e tal. Só que, quando a gente fala de ego, não é tão simples assim que a coisa acontece.
Eu estou falando de um Deus que tinha, perdão, de um rei que tinha um ego muito, mas muito grande. Ele era alimentado com poder e glória muito facilmente. E se você abrir a sua Bíblia lá em Daniel 4, versículos 29 ao versículo 30, como eu coloquei aí, está escrito o seguinte: 12 meses depois, ele caminhava sobre o seu terraço do seu palácio Babilônia. Nabucodonosor está contando em terceira pessoa. E disse: vejam, grande cidade da Babilônia, com o meu próprio poder, construí essa cidade para ser o centro do meu reino e para mostrar o esplendor da minha majestade. Depois de ter ouvido toda essa história do sonho, ele dá uma dessa. O peito dele infla e a arrogância dele aparece. Vejam a grande cidade da Babilônia. Olha o êxtase desse homem, extasiado no terraço. Ele olha assim, olha que coisa incrível. Eu, com o meu poder, construí essa cidade. Arrogante, até onde não pode mais. E o seu ego maior do que a cidade que ele estava vendo. Ele estava também tendo ali a sensação da glória. Construí essa cidade para ser o centro do meu reino. Quem construiu foi eu. O reino é meu. E para mostrar o esplendor de quem? Da minha majestade. Eu, meu poder, minha majestade, meu reino. E aí ele fala assim: com o poder eu consegui fazer tudo com meu próprio poder. O ídolo se levanta. O ídolo se levanta. O ego se levanta. Você fala assim: Nabucodonosor é um cara extremamente arrogante. Nabucodonosor é um cara extremamente difícil. Meu Deus, esse homem aí tinha que cair mesmo. Eu tenho uma pergunta para fazer. O quanto nós somos diferentes de Nabucodonosor? A gente não fala de cidade. A gente pode às vezes falar de família. Poxa, como é linda a minha família, que eu consegui, que eu conquistei. A família que eu fui atrás, que eu trabalho e que eu sustento. A gente pode não ter uma cidade para falar como Nabucodonosor, mas a gente pode ter uma carreira e um diploma. Pois esse diploma aqui foi suado para conseguir. Eu batalhei, eu lutei, eu fiquei sem dormir, eu fiz muita coisa e eu conquistei o meu diploma. Até aqui. Nós não temos cidades para vangloriar, mas tá vendo aquela pessoa? Fui eu que trouxe para Jesus. Fui eu que trouxe ela para Jesus, porque foi a minha fala, a minha conversa, fui eu que batalhei e ela veio para Jesus por minha causa, porque eu a trouxe para Jesus. O quanto nós somos diferentes de Nabucodonosor, o quanto o nosso ego é menor do que o ego de Nabucodonosor, é minha grande pergunta para a gente. Nós olhamos esse texto de Daniel capítulo 4, falando assim: nossa, Nabucodonosor é insuportável, mas sabe por que incomoda o texto de Daniel capítulo 4? Porque ele é um grande espelho. Nele achamos a nós mesmos. Nós falamos para nós mesmos, e alguns falam todos os dias: como é grande a minha cidade? E você pode trocar cidade por qualquer outra palavra: família, trabalho, carreira, igreja, fé, qualquer coisa. Como é grande o que eu fiz. O fato é que o ego que eu tenho, ele me cega. Se você olhar lá no versículo 27, Daniel vai falar muito claro para ele, depois que ele traduz o sonho. Ó rei, Nabucodonosor, aceite o meu conselho, pare de pecar e faça o que é certo, deixe seus pecados para trás e tenha compaixão dos pobres. Quem sabe então o rei continuará a prosperar. Está vendo esse sonho? É você, rei. Então deixa eu te dar um conselho, para de pecar, para que isso não ocorra com você.
Daniel não usa meias palavras, Daniel não usa ironia, Daniel não usa... Daniel, ele é claro, ele é direto, ele vai falar assim, olha, escuta o que eu estou te falando, rei. O homem tinha tido sonhos, o homem escuta a fala de Daniel, mas passa um ano e ele cai no erro. O problema é que a gente nunca acha que é com a gente. A gente nunca acha que é tão grave. A gente acha que nunca estamos tão arrogantes, com o ego tão inflado como nós estamos. Quando alguém vem falar para a gente assim, olha, puxa, teu ego está inflado. Fala, essa pessoa não gosta de mim. Nem precisa ser qualquer pessoa. Quando teu marido fala assim, quando tua esposa fala assim, quando tua mãe fala assim, filho, menos. Marido, menos. Esposa, menos. Você está contra mim. Você não gosta de mim. Você não consegue me admirar. Você é minha crítica. É difícil ouvir isso. Para Nabucodonosor, parece que entrou num ouvido e saiu pelo outro. 12 meses depois, ele estava em cima do terraço dele falando assim, eu sou bom demais, cara. Eu sou bom demais. Eu sou bom demais. E isso alimentava esse ego ia inflando. Olha nós. Se alguém fala alguma coisa que vai ferir o nosso ego, você fala, você está doido? Oxe, quem você acha que você é? Quem te pediu tua opinião? E o nosso ego facilmente fala assim, eu sou demais, eu sou demais, eu sou insubstituível, eu sou importante, ninguém faz o que eu faço, ninguém faz melhor do que eu faço, eu sou demais. E aí vem aquela ilusão falsa de que a gente está no controle das coisas. A gente, em nome do nosso ego inflado, a gente começa a querer controlar as coisas para que o nosso ego seja alimentado com poder. Vivemos na era dos abusos. O abuso por sexismo. Algo terrível, 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 que as pessoas se sobrepõem umas às outras por conta do sexo. Como assim? Homens são melhores do que mulheres, um absurdo, mas tem gente que ainda faz isso até hoje. Tem gente que faz isso até hoje. A nossa Convenção Paulista, nós temos pastores e pastoras. Não leva o título de pastoras, é o título de missionária, mas o trabalho dela é tão grande, é tão árduo e tão pesado quanto de qualquer pastor. Eu tenho a honra de ser liderado por uma delas. Mas tem homens que se negam a ser pastoreados por mulheres. Vamos mudar de igreja, essa igreja aqui não é mais a mesma coisa. Por quê? Por quê? É uma mulher? Por quê? Tem gente que entende que existem pessoas inferiores a eles. Isso porque eu não vou falar nem de preconceito. Que só ter citado, você já sabe por onde vai essa conversa. O abuso moral. Abuso moral. Quem você acha que é para falar comigo? Porque eu sou o fulano. Eu vi uma vez, uma reportagem, um fiscal de trânsito, um guarda, não lembro, falando com pessoas que estavam, acho que sem máscara, ou estavam em algum lugar, sei lá o que era aquilo. Mas eu lembro da frase da mulher, o rapaz fala assim, ô cidadão, a mulher fala, cidadão não, senhor engenheiro não sei o quê. Deixa eu fazer uma piada aqui, né? Só vai servir o título de engenheiro se ele for levantar uma ponte, né? Se ele for assinar um projeto elétrico de uma casa, ali na hora da frente do guarda, ali não resolve nada, né? Não é comum, não é estranho no Brasil casos de juízes que quando são multados porque estão correndo demais ou porque estão bêbados dirigindo, eles apresentam a funcional dele de juiz e esfrega na cara do policial. Vivemos na sociedade dos abusos, do abuso religioso. Eu sou mais santo que você. Quem você acha, pecador, para vir falar comigo? E vou falar aqui uma coisa que é muito difícil para mim falar, mas é verdade. Pastores fazem isso. Se sobrepõem às pessoas. São inadmoestáveis, incorrigíveis.
diáconos são assim, líderes de igreja são assim, irmãos são assim, crentes de muito tempo são assim, inadmoestáveis. Eu tenho tantos anos, minha família é de tal lugar, e daí, meu querido? Todos nós erramos feio, e o nosso ego infla legal, infla fácil. O fato é que, quando a gente fala de ego, ele tem um preço a ser pago. E se a gente for lá, ler em Daniel, no capítulo 4, versículo 31 a 33, leia comigo aí. Enquanto essas palavras, e quando ele vai lá e dá aquele autoelogiado, eu sou bom demais, em cima do terraço, enquanto essas palavras ainda estavam em sua boca, veio do céu uma voz e disse: esta mensagem é para você, rei Nabucodonosor. Você não governa mais sobre este reino, será expulso do convívio humano, viverá nos campos com os animais selvagens e comerá capim. Como os bois viverá deste modo por 7 períodos, até que entenda que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo, os que o dá a quem ele quer. Naquela mesma hora, versículo 33, a sentença se cumpriu. Nabucodonosor foi expulso do convívio humano, passou a comer capim como os bois, e foi molhado pelo orvalho do céu. Viveu desse modo até seu cabelo crescer como penas de águia e suas unhas parecerem como garras de pássaro. Esse é o preço do ego. Na mesma hora que ele dá aquela autoelogiada, eu sou bom demais, na mesma hora Deus fala assim: então Nabucodonosor é o seguinte, vou cumprir a sentença. E aquele homem, ele perde a razão. Primeira coisa que Deus faz é tirar a razão daquele homem. Ele já não sabia que ele era rei, era o grande governante, era o grande general, o grande construtor, como ele mesmo disse. A glória e o poder não serviria a nada para um homem que vivia em meio aos animais, comendo capim, nu, sendo molhado por orvalho, com os cabelos grandes e com as unhas tão grandes que pareciam garras de pássaros. Foi isso que aconteceu com o grande homem da terra, o homem mais poderoso da terra. Por 7 períodos, aí os teólogos falam que é algo em torno de um ano, mais ou menos, porque aí o calendário é diferente do nosso um pouco. Por algum tempo, que é um tempo grande, este homem viveu como um completo animal, recluso, fora do grande palácio que ele havia feito. O poder e a glória foram tirados dele da maneira mais terrível que se pode pensar. O ego é uma grande areia movediça. A areia movediça ela tem um problema. Quanto mais você se mexe, mais ela te puxa para baixo. O ego, quanto mais te infla, a explosão dele é maior. O estrago dele pode ser cada vez maior. Quanto maior o ego, maior é o estrago. O poder acaba. Você não governa mais. A voz do céu falou. Aquilo que você está se achando aqui, você não vai ter mais. Você é isolado. Você será expulso do convívio dos homens. O ego não deixa com que a gente convive com as pessoas. Nos tornamos pessoas insuportáveis. Você vai perder a sua racionalidade. Viverá nos campos com os animais selvagens e comerá capim, como os bois. Você será igual a isso. A sua beleza vai para o espaço. O seu poder acaba. A sua autoridade vai para o chão. O ego vem, queridos, mas ele cobra o teu preço. O ídolo que cobra o preço. O ídolo que mais facilmente a gente se inclina diante dele é o nosso ego. É o que cobra o preço mais severo de todos. Quando vem a conta do ego, é para derrubar, é para acabar. Nós temos tanto medo do ego explodir, porque ele vai mostrando sinais de que ele vai explodir, que aí começam algumas coisas na nossa vida. Começamos a ter relacionamentos abusivos dentro de casa. Sabe aquela história que a gente infelizmente começou a ver muito no Brasil, todo dia, né? Do marido que mata a mulher, do namorado que atropela a namorada, porque largou do cara.
É quando ele perde o controle. O controle eu não vou perder não. Você eu não perco. Eu te mato, mas eu não perco você. Vocês já ouviram essa frase algumas vezes? Muitas vezes. Os pais espancadores. Você vai me obedecer. Querendo você ou não. Os pastores abusivos. Líderes abusivos. Se você não fazer o que eu vou falar, Deus vai te amaldiçoar. E Deus vira o grande carrasco do ego daquela pessoa. Eu falo aqui, irmãos, com muita tranquilidade. Porque a palavra está me mostrando. O preço do nosso ego é caro. E facilmente nos inclinamos a ele. Dificilmente tem alguém que consegue fugir desse ídolo. Que ele vicia. Então deixa eu te apresentar uma proposta. Que está escrito em Daniel 34, 4, do 34 ao 37, que é a proposta da ressurreição da morte causada pelo orgulho. Vamos ler aqui a partir do versículo 34. Passado esse tempo, eu, Nabucodonosor, olhei para o céu. Minha sanidade voltou. Louvei e adorei o Altíssimo e honrei aquele que vive para sempre. Seu domínio é para sempre, seu reino por todas as gerações. Comparados a eles, os habitantes da terra são como nada. Ele faz o que quer entre os anjos do céu e entre os habitantes da terra. Ninguém pode detê-lo nem lhe dizer, por que faz essas coisas? Quando a minha sanidade voltou, também recuperei minha honra e minha majestade do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram e fui restaurado ao meu reino com muito mais honra do que antes. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e glorifico ao Rei dos céus. Todos os seus atos são justos e verdadeiros, e ele tem o poder para humilhar os orgulhosos. Quando Nabucodonosor está vendo aquela situação lastimável, a sanidade volta. Ele falou, opa! Ele acorda. Queridos, devemos louvar a Deus. Quando Ele dá um estralo na gente, a gente acorda. A gente não pode ignorar esse estralo jamais. Sabe essa sacudida que Deus dá para a gente? Fala assim, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou procurando? O que eu sou? O que eu me tornei? Sabe quando você revê o filme na tua cabeça e fala assim, nossa, mas que coisa horrível que eu fiz? Esses são os estralos de sanidade que Deus dá para nós, porque quando nós somos arrogantes, o nosso ego está lá em cima, nós estamos igual animais irracionais. Deus dá alguns estralos e a gente tem que pegar esses estralos com braços e pernas e abraçá-los. E fazer como o Nabucodonosor, opa! Peraí! Opa! Olhei para o céu e falo assim, eita, não, peraí. Eu louvo a Deus, eu louvo o Altíssimo, é Ele que tem poder, é Ele que é grande, é Ele que é poderoso, é Ele que sabe tudo, é Ele que tem tudo nas mãos, e eu não sou nada. Esses momentos de sanidade que apresentam, a gente tem que abraçar, queridos. Não podemos ignorar. Esses momentos de sanidade vêm muitas vezes quando um filho dá um toque em você, quando a mãe dá um toque em você, quando a mensagem fala alguma coisa, quando o louvor fala alguma coisa. Ou quando simplesmente você se pega recordando de um episódio da sua vida e você fala, puxa, mandei mal. O que eu estou fazendo? A ação deve ser igual a de Nabucodonosor. E falar assim, o Senhor é Deus, eu não sou nada. Se eu sou alguma coisa é porque o Senhor me deu. Se eu cheguei em algum lugar foi porque o Senhor me trouxe. O Senhor é o poder. O Senhor faz o que quer. Eu estou aqui apenas para te servir. É o que Nabucodonosor faz. É a proposta da ressurreição da morte causada pelo orgulho. É a proposta de Deus nos trazer de volta à vida da morte que o orgulho nos colocou. É a proposta que Jesus nos faz em Mateus 5, de 3 a 10, as bem-aventuranças. Escrito o seguinte, felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes os que choram, porque eles serão consolados. Felizes os humildes, porque herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados.
Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhe pertence. O propósito de Jesus não tem nada a ver com orgulho, não tem nada a ver com ego, não tem nada a ver com nada disso. Muito pelo contrário, ele fala, felizes os humildes, porque herdarão a terra. Humilde aí não é o humilde que você está achando que é. Quando a gente vai olhar o original, vai trazer a ideia mais próxima de feliz é aquele que se deixam ser domesticados, se deixam ser dominados. Aqueles que se permitem ser amansados. É o mais correto para humildes aí. Jesus está falando assim, felizes são aqueles que não se curvam ao seu ego, pois esses vão herdar a terra. E faz muito sentido com o texto de Daniel capítulo 4. O propósito de Jesus para a gente é matar o ego, é derrubar ele. Jesus não quer ver a gente na chibata do ego, no sacrifício do ego. A proposta de Jesus para nós, para deixar mais claro para vocês, é uma proposta que o C.S. Lewis traz no livro de Crônicas de Nárnia. Esse é o livro, porque o filme não vai ajudar muito. Um dos contos de Crônicas de Nárnia, O Peregrino da Alvorada. A história é muito bonita e já vou dar um super spoiler. Existe um personagem em todas as Crônicas de Nárnia que é Aslan, que é um leão, e ele é Jesus Cristo de fato. C.S. Lewis é cristão. Quando ele escreve esse livro, ele já tinha se convertido. E ele vai escrever para o mundo inteiro uma maneira com fábulas de apresentar o cristianismo para as pessoas. No Peregrino da Alvorada existe um episódio em que existem os personagens. Existem Edmundo e Lúcia, que são reis de Nárnia e voltam para Nárnia, porque eles vão e voltam de Nárnia. E eles encontram um rei que tinha ficado, que é o rei Cáspio. Dentro do barco eles fazem uma dezena de explorações. É muito bonito, é muito legal a história. Existe o primo dele chamado Eustáquio. E esse menino é difícil. Ele é extremamente egocêntrico, ele é extremamente chato, ele é extremamente ruim, ele é mau. Ele só pensa nele. Ele só quer os direitos dele. Ele é muito difícil. Eles vão parar numa ilha e Eustáquio vai ver um grande tesouro. E ele começa a falar, esse é o tesouro, é para mim. Ele nunca vai pensar nos outros, ele vai pensar nele. E ele põe um bracelete. E esse bracelete o transforma num dragão, poderoso, grande, forte, mas terrível. E quando ele se vê como um dragão, porque ele dorme e acorda dragão, ele fala, o que eu me tornei? E aquilo o incomoda terrivelmente. A força e o poder do dragão é tão difícil que ele perde o ânimo. Ele não quer mais viver. A Lúcia é uma pessoa incrível. Ela sempre acredita que Aslan pode resolver todos os problemas. E um dia ele falou assim, vou para longe, vou ficar longe de vocês porque eu sou perigoso, eu cuspo fogo. E ele para na praia, aparece o leão. O leão sempre é Jesus Cristo. Só que o diferente do filme e do livro, é que no livro vai ficar um pouco mais claro, ele fala assim, tem um jeito de você voltar a ser quem você era. Eu preciso tirar suas camadas de escama. E no livro vai tirando camada por camada. É muito dolorido. É difícil. Não é tranquilo. Eustáquio chora. Ele quer desistir, mas ele fala, não vou desistir, porque se eu não fizer isso, e o leão vai tirando camada de pele. Depois de muito tempo, o Eustáquio está lá. E toda a pele do dragão está de lado. Nós somos Eustáquio. Nós somos o dragão. Com as nossas camadas que o nosso ego colocou em cima da gente. As nossas camadas e mais camadas de não querer contato, de não querer conversa, de se achar, de ser intransponível, de ser indestrutível, inatingível, Senhor da razão. Nosso ego está muito grande e virou um grande dragão. Só tem um jeito desse ego morrer. É permitir que Jesus, o grande detentor de todo o poder, de toda a glória, nos descasque,
Tire as camadas de ego. Como? Deixa Cristo tratar você. É se humilhar diante da potente mão do Senhor e falar assim: Senhor, eu sei o que eu me tornei. Eu sei o que eu estou sendo. Não dá mais para ser assim. O Eustáquio sofria como o dragão. Nós sofremos com o nosso ego. Felizes são vocês, os humildes, porque vocês herdarão a terra. Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Meu Deus e Pai, uma das coisas mais difíceis que eu já vivi na minha vida, o senhor sabe disso, fui eu e meu ego. Como eu falava para o Edson, que o senhor me deu a oportunidade de falar uns dias atrás, a minha arrogância era terrível. E não foi fácil me livrar dela. Não tem sido fácil. De fato, eu preciso tirar escama por escama, mas preciso que assim seja. Nós somos assim, Pai. Nós entendemos muitas vezes que nós somos muito bons, mas é o nosso ego que está falando isso para a gente. Quando na verdade, como Nabucodonosor fala, bendito é o rei, porque eu não sou nada e o Senhor é tudo. O Senhor é tudo. E eu me coloco diante de Ti e me desnudo diante de Ti. E abro o meu coração para que o Senhor veja dentro de mim, Senhor, tudo aquilo que tem alimentado o meu ego. Esse ídolo tão terrível que tem se levantado e todos os dias eu me deparo com ele quando eu olho no espelho, quando eu olho os meus feitos, quando eu olho meu sobrenome, quando eu entro no trabalho, quando eu cumprimento a minha família, quando eu entro na igreja. Ele grande, ele inflado. Quando eu pego os microfones, quando eu vou para frente das câmeras, quando eu simplesmente faço uma selfie com o meu celular, ele está lá. E eu vira e mexe, eu me curvo diante dele. Poder e glória que eu extraio de tudo, eu entrego na mão desse ídolo. E esse ídolo me chicoteia, me isola, me faz me comportar como um bicho. Então, Jesus, não dá mais para viver assim não. Porque quando a gente recobra a consciência, como fez Nabucodonosor, a gente fala assim: ah, meu Deus, o que eu estou fazendo? Então, Jesus, vem tirar essas escamas, vem tirar, Senhor, essas camadas de pele que o ego formou, a fim de que lá dentro só tenha eu, apenas eu, para ser tratado, cuidado, completamente por Ti, Senhor. Olha para mim, Senhor, e me cura do meu ego e da minha arrogância. Eu lhe peço, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos,